A Secretaria de Saúde de São José dos Campos divulgou ontem o resultado da terceira avaliação de densidade larvária do mosquito Aedes aegypti feita no município. O resultado apresentou baixo risco de infestação. As equipes do Centro de Controle de Zoonose visitaram mais de 10 mil imóveis de todas as regiões da cidade. A avaliação de densidade larvária foi realizada no período de 16 a 31 de julho. O mosquito Aedes aegypti é transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika. E a gente continua com esse mesmo assunto e vamos agora saber como está em Pindamonhangaba os níveis de densidade larvária. O índice de infestação do mosquito no município também ficou abaixo se comparado com a avaliação feita em janeiro deste ano. Thaís Orlovic tem mais informações sobre Pinda. Em janeiro deste ano, a avaliação de densidade larvária feita aqui em Pindamonhangaba registrou um aumento de 307%. De acordo com o Ministério da Saúde, isso indica uma epidemia. E para falar sobre essa pesquisa e outra feita agora no mês de julho, Rafael Lamana fala conosco. Rafael, o que se deu a esse índice? Esse índice deu um índice reduzido devido a todo o trabalho que nós fazemos durante o ano todo. Intensificamos no verão, né, e agora no inverno vai diminuindo. Porém, a gente não para. Então, nós lançamos mão de apresentações teatrais junto às escolas infantis do município. Também intensificamos a casa justamente para conscientizar a população e o reflexo disso foi a diminuição da densidade larvária. Falamos de um número muito alto, mas a gente não falou do resultado final. Foi de quanto? Nós fazemos essa densidade larvária a cada 3 meses. Então, nós fizemos em janeiro, em abril e agora em julho nós fizemos, aí caiu para 0,2. Esse índice para o Ministério da Saúde representa o quê? Esse número abaixo de 1, né, de densidade larvária, o Ministério da Saúde recomenda que esteja tudo em ok. Porém, a tendência é aumentar, tendo em vista o calor que está chegando. Então, mantenha-se a vigilância perante aos criadores do mosquito Aedes aegypti. Esta ação depende mais do cidadão do que do poder público. A conscientização ainda continua. Sim, certamente. A população tem que manter-se vigilante nas suas residências e imóveis, né? Justamente para evitar qualquer tipo de objeto que possa acumular água. Então é importante que elas façam essas visitas em suas casas rotineiras, 5 minutos por dia, 15 minutos na semana. Ele consegue eliminar esse possível criador do mosquito. Tá, só para a gente lembrar, é água parada nos pratinhos de vasos, aonde mais? Isso, bromélias, né, plantas, ralos, vasilhas de cachorro também que tomam água, então é importante toda hora trocar, a piscina manter sempre coberta ou tratada também pode ser. Então todo local onde possa acumular qualquer película d'água, ele pode ser um possível criador do mosquito. Mesmo com essa avaliação de 0,2, as visitas de casa em casa continuam? Sim, a gente continua, porém ela diminui, a gente fomenta mais essa questão da conscientização e agora na trocar a estação já acaba também intensificando novamente as visitas. Rafael, muito obrigada pelas informações. De Pindamonhangaba, Thaís Orlovic para o Repórter Setorial. E vamos agora para a segunda parte da entrevista do dia. Quando eu morava no Rio e o presidente do TRE era o doutor Antônio Carlos Amorim, foi introduzida essa tal de maquininha e ele dizia para mim, não tem jeito de fazer falcatrua com a maquininha. Aí de vez em quando, todo ano, vem lá uns hackers, aí dizem que não tem, outro diz que tem. O Brizola dizia que tinha roubalheira na urna eletrônica. O senhor acredita, doutor, que tem? Tem essa história da Venezuela influenciando? Não, isso eu não acredito. Isso é folclore? Isso é folclore, essa influência externa, principalmente de um país que economicamente, socialmente, não é superior ao Brasil, então não tem motivo para acreditar em algo desse tipo. É mais uma das fake news. E em relação à urna eletrônica, assim como muitas pessoas desconfiam por ser uma questão tecnológica, fácil não, mas que poderia, por ser isso, passível de ser burlado ou algo do tipo, eu vejo da seguinte forma, em nenhum momento isso chegou a ser comprovado. Porque o pior que tem numa eleição, meus amigos, é a demora na proclamação do resultado. É a demora da proclamação e a desconfiança de quem perde. Então, quando quem perde uma eleição e utiliza essa ideia de falcatrua na urna eletrônica como modo político, como, por exemplo, foi utilizado em 2014, isso tira a confiança de toda a sociedade perante a urna eletrônica. As mesmas pessoas que muitas vezes perdem, elas já ganharam também com a urna eletrônica.
Então, assim, os grandes partidos teriam condições financeiras, tecnológicas, de contratar pessoas que comprovassem falcatruas. Nas últimas 2 eleições, pipocaram, assim, logo após o primeiro turno e o segundo turno, onde ocorreu, possíveis que você tentava digitar o número de um candidato e não aparecia a foto, não conseguia votar. Isso não restou confirmado nem por aquelas pessoas, porque viram que eram fake news, não eram verdades. Bobagem na hora de votar, exatamente. Né? Porque já clicava como voto concluído depois de botar o primeiro número, aí não aparecia mais nada. Exatamente. Votou na legenda. Exatamente. Então, assim, muitas coisas que depois ficaram em grupos de WhatsApp, algo do tipo, aquilo lá não se confirmou, aquilo lá foi investigado, só que depois, obviamente, ninguém procurou saber o resultado disso. Mas as próprias pessoas falaram, não, foi um erro depois, ou seja, ela gravou na ânsia de dizer que ela não conseguia votar naquele candidato que ela estava querendo, mas na verdade ela que tinha errado antes, ou isso acabou não se confirmando, Aqui era algo em Pinda editado. nós tivemos urnas bloqueadas durante muito tempo por conta de uma desconfiança dessa boba aí, de que não aparecia foto. Não, isso não tira a validação, assim, as urnas eletrônicas, como eu disse no bloco anterior, e a justiça eleitoral por si só, é algo extremamente elevado no Brasil. Todos os outros países que existem sistemas diferentes. Muitas pessoas, por que os países desenvolvidos não utilizam a urna eletrônica? São sistemas diferentes que às vezes dificultam a utilização, mas vários países desenvolvidos vêm até o Brasil para falar, olha, como que vocês fazem? É dessa forma, e tentam copiar. Então, um exemplo claro é no próprio Estados Unidos, que lá a grande maioria vota em papel ainda. Mas o sistema lá dificultaria a utilização da urna eletrônica no país inteiro por completo. Então, existe teste para você fazer de um tipo, outro de outro tipo. Então, o Brasil, nesse aspecto de justiça eleitoral, ele é uma vanguarda, é um dos principais países do mundo pela confiança que se passa. Doutor Fábio, eu quero aproveitar a sua presença aqui para a gente desfazer uma bobagem que as pessoas estão falando por aí. Não vamos votar, porque se a gente não votar, anula a eleição. Não tem nada disso, hein? Penso eu. Vamos ver com o especialista o que ele me diz. Porque isso aí é discurso de quem tem curral eleitoral. Porque o curral vai e está fazendo as pessoas não irem, porque eles vão botar a maioria. Assim, isso também é uma das notícias falsas que são proliferadas nessa época eleitoral, que acontece muito, isso não é verdade. Por que não é verdade? A contabilização dos votos na eleição ela é feita através dos votos válidos. Então, o que são os votos válidos? Eu votar no candidato no sistema majoritário, então votei para aquele presidente, tá certo, votei nele. Ou na legenda para a eleição proporcional. Voto branco e voto nulo, ou seja, eu fui até a urna e não votei em ninguém, apertei o branco e apertei o confirma, ou coloquei um número que não existe, que não é de nenhum candidato e apertei o confirma, são votos brancos e nulos. Eles não entram na contabilidade dos votos válidos. O que decide a eleição são os votos válidos. Um exemplo esdrúxulo. O candidato a presidente, o Brasil se rebelou e poucas pessoas foram votar. E nós tivemos 10 mil votos, 8 mil votos para o candidato A, válidos. Ele vai ser eleito com 8 mil votos para ser presidente do Brasil. Mas teve milhões e milhões de votos brancos ou nulos. Eles não são votos válidos. Não são computados. Não são computados. Por que as pessoas às vezes confundem? Porque há no trecho do Código Eleitoral uma informação do seguinte: se você consegue comprovar que mais da metade dos votos serão anulados, você tem uma nova eleição. Só que não é o nulo da urna, não é o branco da urna, é alguma irregularidade com o candidato, com a campanha, os votos serão uma fraude que aconteceu, aí você anula aquela quantidade de votos. Se aquela quantidade de votos for superar 50% mais um, ou seja, for maioria, você terá uma nova eleição. Então, é essa confusão que se faz. Se faz os votos anulados do texto da lei confundem com os votos nulos e votos brancos, que não é verdade. Essa fake news é colocada aí na boca do povo. E muita gente cai nisso. E o pessoal que está irritado, está enojado com tanta corrupção, tanta bandalheira, fala assim, tá bom, então vamos anular essa eleição fazendo isso. E não vai anular. Não vai, entendeu? Para anular... Talvez até eleja o pior. Porque assim, se quem vai contabilizar o voto, tanto no sistema majoritário, então presidente, governador, senador, quanto no proporcional, que são os deputados, o que é contabilizado para eleger aquelas pessoas são os votos válidos. O que não for válido, branco e nulo, é esquecido, é colocado de canto.
Não é contabilizado por resultado final. É colocado assim, ó, a quantidade de votos brancos, aquelas pessoas não escolheram ninguém, ou os votos nulos, ou não escolheram ninguém, ou erraram na hora de votar e acabou anulando o seu voto. Não serve para utilizar que é o artigo da lei em que coloca como se fossem fraudes, um erro, uma falcatrua que possa ter acontecido, que prejudicou a eleição e fez com que a maioria dos votos se tornassem anuláveis. Então, esse é diferente. Eu tenho ainda um minutinho, claro, mas eu acho muito importante a gente refletir sobre isso com sua competência. O senhor acha que a imprensa teve um papel importante para denunciar a corrupção, denunciar os corruptos, a ponto do eleitor votar no corrupto por convicção, por identificação com o corrupto, ou tem gente ainda que não teve a informação suficiente? Porque me parece que tem até um aplicativo agora que a gente clica, vem a ficha, né, a capivara. Isso já tem aplicativos, tem sites, tem ONGs que fazem ali um estudo sobre a vida do candidato. Então, não só a questão criminal ou a questão se ele está envolvido nesse ou naquele esquema de corrupção, mas faz um estudo global do tipo de projeto que ele apresenta, como ele vota em alguns projetos. Então você consegue descobrir, principalmente daqueles que estão tentando reeleição, como foi a atuação dele nos últimos mandatos. Em relação à imprensa, eu acho que ela está no papel dela de divulgar. Muitas vezes a gente vê uma divulgação um pouco ou direcionada ou meio torta em algumas questões. Mas existem diversos jornalistas e veículos de comunicação competentes que fazem uma divulgação e é o papel dentro do Estado Democrático de Direito a imprensa fazer esse tipo de divulgação e informar a pessoa que vai ter a possibilidade, com essa informação, decidir se ela mantém o voto, se ela troca, o que ela vai fazer com o poder que ela tem na hora do voto. Só não tem direito de fazer isso quem tem concessão pública, penso eu, salvo o melhor juízo. Mas todas as TVs são concessões, né? Todas as televisões não podem fazer isso. Os jornais seguem a linha dos donos, né? Os que têm interesses aí em publicidade, em coisas do gênero, apoiam lá seus candidatos, mas não deveriam fazer isso nas concessões de rádio e TV, porque são concessões públicas. Rádio e televisão, todas elas são concessões públicas. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Que o amigo volte mais vezes aqui, durante esse processo, pelo menos, né? Convidando, estaremos aqui. Porque é sempre importante a sua participação, levando ao telespectador clareza. Principalmente agora, nós falamos aqui, essa história de, vamos anular a eleição. Isso é mentira, minha gente. Quem fizer isso está ajudando a eleger o pior. Vai por mim. No próximo bloco, você vai conhecer um grupo de idosos em Jacareí que não abre mão da prática constante de exercícios físicos. É daqui a pouco.